Comando da aula de hoje. Hein? Até 10h30. Eu esqueci meu ouvido, lá em casa. Tá? Esqueci meu ouvido. Pode ficar, senhora. Bom dia, gente. Bom dia. A paz e a alegria de Jesus possa continuar visitando os nossos corações, né? Hoje e sempre. Faxina mental. O que isso tem a ver com doutrina espírita? O que isso tem a ver com Jesus? É uma boa pergunta. Mas um ensinamento, né? Tem a ver como é que vai fazer a faxina dentro da mente. Tá, mas agora nós vamos entender como é que nós vamos fazer essa faxina mental, né? Preciso que procure fazer com que toda a humanidade usa isso. Com certeza. Olha só, é do livro Olho Mágico, José Carlos de Luca. Esse autor tem vários livros, dentre eles Mereça Ser Feliz, Médico Jesus, é um juiz de direito, trabalha em São Paulo, e os livros dele são fantásticos. Ele traz a doutrina para os dias de hoje, para o nosso dia a dia, para que a gente possa aprender a viver melhor, né? Desmistificando mesmo, tirando o véu das palavras. Então vamos aprender a fazer uma faxina mental. André Luiz, através do Chico, nos diz assim: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. A coisa mais importante que nós temos, que podemos controlar, que podemos trabalhar, que podemos direcionar, é o nosso pensar. E a gente não se dá conta disso. Nossa mente não para. Nós pensamos o tempo inteiro, 24 horas por dia. Mas alguém já parou aqui para pensar o que é que eu ando pensando? O que passa pela minha cabeça? Como anda a minha mente? Do jeito que as coisas estão aí fora, que só se ouve falar em crise, em dificuldade, em coisas negativas, com certeza a nossa mente também está indo neste ritmo. Nós estamos jogando muito lixo aqui para dentro e vamos acumulando esse lixo. E para nos livrar disso é difícil. A gente acaba ficando confuso. O caminho é o seguinte. Agora já é o Zé Carlos nos dando a direção. O pensamento gera um sentimento. E o sentimento conduz à ação. E a ação produz o destino. Sempre que nós pensamos, este nosso pensamento vai gerar uma emoção, vai gerar um sentimento. Este sentimento, ele vai participar, com certeza, da nossa atitude, do nosso verbo. Então, quando nós temos um pensamento negativo, nós vamos despertar um sentimento negativo, uma emoção negativa. Fazer coisa errada. E com certeza nós vamos fazer coisa errada, nós vamos ter uma atitude equivocada. Da mesma forma que quando nós despertamos em nós um pensamento positivo, nós vamos ter um sentimento positivo que vai gerar uma atitude positiva e nós vamos realizar coisas boas. Então, se nós já temos a certeza de que o nosso pensamento gera emoções e as emoções vão participar das nossas atitudes, da nossa fala, é bom a gente verificar no que é que eu estou pensando. Vamos falar de uma coisa simples. Vamos falar de uma coisa orgânica. Vamos pegar uma fruta que a gente gosta. Vamos pegar uma manga. Ao pensar em comer uma manga... Eu pensei numa laranja em todos os cantos. Bom também. Vamos pegar essa laranja. Nós vamos saborear e aí nós vamos sentir o gosto, não é? A textura. Isso vai gerar o quê? Prazer, né? É uma coisa agradável do alimento. Assim também é com
os nossos pensamentos. Quando a gente pensa em alguma coisa boa que a gente realizou, que alguém fez pra gente, que a gente vivenciou, aquilo nos traz o quê? Uma alegria, um sentimento de leveza, nos põe mais tranquilos. E ao contrário também é verdade. Se eu penso em algo que me magoou, me machucou, que me feriu, algo triste, esse sentimento, e a partir deste sentimento, eu começo a produzir novos pensamentos, iguais. Olha só, a sequência. Você está sentindo uma coisa boa, você começa a pensar outra coisa boa. E isso sucessivamente. Então nós temos que entender que sentimentos bons levam-nos a ter atitudes positivas. É o princípio de que uma coisa leva a outra. Já reparou que quando estamos nos sentindo bem, temos a tendência de trabalhar ainda mais para a nossa felicidade? Quando a gente está bem, você quer fazer uma ginástica, né? Pode entrar numa academia, pode dar volta na lagoa. Tem disposição bastante. Tem disposição, começa a cuidar da aparência, começa a se preocupar com você. Aí você vai se preocupar com a sua alimentação, com aquilo que está te gerando uma energia melhor. E com isto, você levanta, você põe sua autoestima, ó, alta de verdade. Aí fica fácil você atrair pessoas positivas, acaba conseguindo aquele emprego que tanto queria, e as coisas assim vão caminhando, não é verdade? Uma coisa atraindo a outra, uma puxando a outra. Da mesma forma, quando você não está bem consigo mesmo, você tende ao quê? A sentir preguiça, fica indisciplinado, não é verdade? Você, um dia como este hoje, não vou sair da cama, tá um friozinho danado, né? Pelo visto, só eu não estou com frio aqui hoje, né? Só eu não estou com frio. Todo mundo com frio. Então você vai querer ficar na cama, você tem uma disposição danada, você começa a entrar naquele estado de tristeza, que é um caminho para a depressão, e você começa a descuidar de você, da sua alimentação, dos seus horários, do seu equilíbrio físico, emocional. E a consequência disso tudo é que você acaba partindo para os vícios. Porque o vício é uma válvula de escape. Ah, vamos beber alguma coisa, vamos fumar. Ah, é só uma droguinha de nada. Vamos para a night e começa a entrar no caminho dos excessos. Vícios são tudo aquilo que nós fazemos em excesso. E a partir deste momento, você não está mais ligando para muita coisa. Você não está mais cuidando de você. E isso tudo começou aonde mesmo, gente? Um pensamento negativo? Nossa, sério? Um único pensamento que vai te derrubando. Ah, mas vale lembrar que os nossos pensamentos, eles influenciam, são influenciados. Nossas atitudes, a nossa vida. Eu consigo influenciar pessoas e consigo também ser influenciadas por elas, sejam encarnados ou desencarnados. E se por sintonia e vibração eu atraio, então quando eu estou bem, eu estou atraindo espíritos do bem, energias do bem. Mas quando eu não estou bem, eu estou me associando a tudo aquilo que não é bom. E atrapalhando a vida dos outros. Também. Vocês viram, né? Ó, está me ajudando muito. E começo a atrapalhar a vida dos outros. Quando eu estou bem, eu estou apta a ajudar as pessoas. E quando eu não estou bem, está certo, eu começo a atrapalhar a vida dos outros, porque eu começo a distribuir essa energia. Diz que a gente é o que a gente pensa. Com certeza. A senhora acabou de roubar minha próxima fala. Que ela diz assim, diga-me o que pensas e eu te direi quem anda contigo. De acordo com o que você está pensando, é a turma que está em volta. Diga quem tu É o que você pensa. Diga quem tu é.
Eu esqueci. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Nós estamos mudando essa frase. É isso aí. Agora é diga-me o que pensas, que eu te direi quem andas contigo. Exatamente. Não é? Então, gente, olha só. Nós passamos a perder, quando estamos mal, o entusiasmo e saber que tudo isto começou num simples pensamento. Aí a gente descobre que é possível o quê? Ter felicidade, saúde, prosperidade, porque isso tudo vai ser consequências da minha maneira de pensar, porque vai influenciar a minha maneira de viver. Então vamos ver como isso funciona com a saúde. Já ouviram falar de cabeça doente? Isso aí é fala de médico. Os médicos dizem que nós temos cabeças doentes ou cabeça saudável. Eles nos definem assim, né? Certa feita, um psiquiatra me disse que há 2 tipos de paciente com depressão. Os que chegam na consulta dizendo que tem depressão e os que já se intitulam depressivos. Qual que é a diferença? Eu tenho depressão, eu sou depressivo. A diferença é que o primeiro tem cura e o segundo é muito difícil. A pessoa já adotou que ela é depressiva. Ela já tem certeza e consciência de que ela é depressiva. Só na próxima encarnação. Né? Então, olha só, se você adotou, partiu a dizer, é meu, olha como a gente adora fazer isso. A minha gastrite, a minha sinusite, a minha dor nas costas, a minha dor de cabeça. Nossa, mas você... Eu erro, Maria, Gente, está coisa, vendo, né? né? Não é? Por Por que é seu? Por que isso é meu? Não existe doença, existe doentes. Nós somos doentes. Basta você parar para pensar que Deus não criou nada negativo. Tudo que Ele criou é positivo. Se não é positivo, é a ausência do positivo. Doença, ausência de saúde. Tristeza, ausência de alegria. Eu canso de repetir isso, porque a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar e de ver as coisas. A falta de luz é treva. Não criou a treva. Existe uma ausência de luz. Então, nós temos que entender estas ausências, porque a ausência é que nós, do homem, deste mundo, o resto é porque existe, é o que Deus criou. Então, se você diz, eu tenho uma gastrite, a minha gastrite voltou. Nossa, Aí hoje já a fica dono da minha gastrite, né? dono, tomou posse de papel passado da gastrite, gente. E você vai curar, vai se livrar disso como? Por que você não adota a minha inspiração, a minha intuição, a minha alegria? Adota coisas boas. Isso não é seu, isso não te pertence, né? Eu estou, é diferente de eu sou. Você está é passageiro, né? A gente adoece, mas é passageiro. Então você não pode ser doente. Você fica doente. Muitas vezes quando eu estou triste, eu falo, gente, eu estou triste, mas eu não sou triste. É porque está difícil e eu fiquei triste, mas vai passar. Né? Então eu estou, é muito diferente de ser. É a mesma coisa quando a gente fala do bem material. Ser e ter é uma diferença enorme. Tem gente que adora o poder, tem gente que tem felicidade de ter o poder da felicidade. Tem que inverter a ordem de pensamento. Né? Ser é tudo aquilo que é eterno e ter é tudo aquilo que é perecível. É deste mundo, vai ficar aqui. Então, voltando na saúde, esse mesmo médico disse que ele não consegue, ele não gosta de fazer cirurgias em pessoas mal-humoradas, carrancudas, sabe, agitadas, porque geralmente vai ter complicação depois da cirurgia. Que ele espera aquela pessoa entrar no estado mental
melhor, mais agradável, aí ele corre e marca a cirurgia para aproveitar. Porque aí tem um risco maior de dar certo. E que em compensação, pacientes bem-humorados, que já chegam sabendo que depois daquilo ali está curado, que está tudo certo, que esse é um prazer operar. Porque é alta 24 horas depois, não tem erro. Então olha como influencia a nossa mente, né, na nossa saúde. E aí tem uma pergunta aqui, cada um responde para si. Você já tem o que você deseja? Nossa, é difícil de responder. Para mim é. A gente deseja tanta coisa, que nem a gente se dá conta. E o pior, a gente deseja tanta coisa que a hora que a gente tem, a gente não sabe o que fazer com ela. Joga fora. Não sabe o que fazer. Eu desejo ter um carro. Eu tô louca para comprar um carro zero. Você viu aquele modelo novo que saiu? Aí você vai lá, se endivida todo e compra o carro. Aí depois você fala assim, gente do céu, ninguém merece pagar esse PVA. Gente, mas você não queria ter um carro? Você quer ter um carro e não quer pagar o IPVA do carro? Você comprou um carro caro e não quer pagar o IPVA do carro caro? Como assim? A gente não presta atenção naquilo que a gente deseja. E acaba que os nossos desejos são equivocados, né? Tudo bem que a gente deseja casar, muitas vezes arrepende, faz parte, né? Mas isso aí faz parte. Agora, são experiências que a gente vai ter que passar. Mas na maioria das vezes, eu acho que vale a pena a gente pensar melhor no que deseja, para depois correr atrás, porque aí a hora que alcançar, vai falar, não, tá de bom tamanho. Era exatamente assim que eu queria. Né? Por quê? Porque o nosso desejo, ele vai ter consequências, como todas as nossas escolhas têm consequências. E nós escolhemos e desejamos o tempo inteiro. Né? Participei de uma reunião espiritual para socorro a portadores dos mais variados problemas de saúde. E me perguntei se todos aqueles enfermos presentes seriam curados. Aí um benfeitor espiritual respondeu que somente seriam os que tinham a mente curável. E que característica têm as pessoas de mente curável? Primeiro, elas possuem fé na cura e não na doença. Então elas não têm uma gastrite, né? Não adotaram a gastrite. Um exemplo. Se elas acreditam na cura, elas têm o quê? O pensamento não é mais voltado para as coisas ruins, mas sim para as bênçãos. Quando você tem uma mente curável, você tem uma mente positiva. Você acredita. Temer é ter mais fé no mal do que em Deus. Gente, medo faz parte do nosso equilíbrio. Faz parte da nossa condição de seres humanos. Medo é para dar aquele limite, para você não extrapolar. Medo de altura, medo de fazer alguma coisa, é a nossa segurança, é a nossa sobrevivência. Agora, o medo, né, este medo aqui, que você deita e acorda de madrugada assim, eu sei que eu não vou conseguir pagar essa conta amanhã. Eu sei que não vou sair bem naquela entrevista amanhã. Este medo é a falta de fé. Fé no quê? Fé em você, fé na vida, fé em Deus. E fé é conquista. Aliás, tudo na vida é conquista. Você não chega na farmácia e fala assim, 300 gramas de felicidade. Por favor, pesa meio quilo de fé para mim. Infelizmente ou felizmente, isso não existe. Nossa, eu queria ter a fé que fulano tem. Tem gente que fala isso mesmo. Mas você pode ter fé. A fé que fulano tem. É só querer. Querer e trabalhar a conquista da fé. Felicidade é conquista, fé é conquista, dinheiro é conquista. Tudo é conquista e trabalho. Você olha, né, um desportista, nós estamos vendo aí o PAN, falando, não, o cara é medalhista. Quem mora aqui
passa na orla, tem um pessoal remando ali, né? Com frio, sem frio, eles estão lá no barquinho, ó. Tá que rema. Isso é o quê? Trabalho. Aí no final vai ganhar uma medalha. Nossa, mas deu sorte, hein? Deu. Deu uma sorte danada de ter uma lagoa dessa, de ter um barquinho para remar. Só se foi essa sorte que deu. Por quê? Porque trabalhou para conseguir. Fez jus, né? Fez jus. Então, mente curável é trabalho mental que você faz, que você desenvolve. Tudo você desenvolve. Se eu cheguei numa condição negativa, eu posso reverter. Assim como quando a gente está equilibrado, quando a gente está tranquilo, sereno, só isso para fazer a gente desequilibrar. Concordam? Qualquer coisa, se a gente não está muito preparado, desequilibra a gente. Agora vai equilibrar de novo. Vai lá equilibrar. Eu falo que é como uma empresa. Uma empresa, para ela entrar numa situação difícil, entrar no vermelho, é assim. Para sair, nossa, só Deus. Só Jesus na causa, como se diz. Você vai trabalhar, mas vai trabalhar muito e vai levar tempo para você recuperar aquela estrutura anterior. Certo? A não ser que você venda os seus bens e coloque o dinheiro necessário. Com a nossa saúde, não dá para vender nada para repor. Ou dá? É diferente. Bem diferente. Então, não vale a pena perder tempo de vida com bobagem. Porque muitas vezes a gente perde a saúde para adquirir coisas materiais. A gente perde a saúde em excessos desnecessários. E depois, a hora que a gente está doente, a gente começa a gastar tudo aquilo que ganhou adoecendo para tentar recuperar a saúde. Eu disse tentar, porque nem sempre a gente consegue mais. Então é bom a gente prestar atenção naquilo que a gente deseja. Se temer é ter mais fé no mal do que em Deus, pensamentos harmônicos vão gerar saúde, ou seja, mente sã, corpo sã. Né? Corpo sã, a mente vai estar bem também. Estou dizendo que acho que é o que acontece comigo, porque mais ganhando não tem problema nenhum. Aí, mente sã é o nosso exemplo hoje. Nosso amigo aqui hoje é o nosso exemplo da saúde ao vivo e a coisa. Continuando. Doença é desarmonia, desequilíbrio, desajustamento. Quando eu disse que não existe doença, mas existe doentes, é porque tudo tem uma causa. Adoeceu por quê? Alguém para se perguntar? Arrumou uma gastrite. Vamos lá na gastrite. Eu adotei a gastrite para falar dela, não para ficar comigo. Vamos voltar nela. Da onde surgiu isso? O que você fez para estar assim? A gente já sabe que os nossos órgãos têm ligações com as nossas emoções. Tem todos os nossos órgãos. Nossa, estou com cálculo renal. Medo. Medo, rins. Quem tem medo? Quem está com situações difíceis? Gente, eu estou com uma situação difícil demais para resolver. Eu estou convivendo com pessoas difíceis. Sinusite, renite, não consegue respirar, está sufocado. As coisas têm uma causa. Você tem que identificar o que é que está causando aquilo, não é? Então, olha só para a gente pensar um pouco a respeito. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso longo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. É mesmo. A decisão é de cada um. Você decide.
O que você quer? Tem o poder de escolher. Cabe a cada um decidir. Cabe a cada um decidir. Pois não? O que causa, o que ataca a coluna? Ah, mas aí agora só vai ter que fazer uma pergunta fácil. Porque, brincadeira à parte, não sei te responder. A gente sabe um ou outro órgão, porque já li um livro chamado A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Este livro, ele traz pra gente, tipo assim, dor na perna, qual perna, esquerda ou direita, até isso. Uma quer dizer uma coisa, outra outra. Não sei qual é o fundamento. A dos rins, esta que ele citou aqui, olha só, esse chakra, né, o plexo solar aqui, o gástrico, ele recebe as nossas emoções. Já repararam quando a gente fala assim, nossa, recebi uma notícia ali agora que parece que eu tomei um murro na boca do estômago. É isso mesmo. Porque dói aqui, você recebe aqui. Então as nossas emoções, elas são trabalhadas aqui, né? A gente tem que entender isso, essa circulação desta energia. Os nossos chakras, isso aqui seria uma outra conversa, valeria apenas ler, são vórtices, né? Eles funcionam assim, as energias circulam assim. É captada aqui, ó, né? E elas circulam e são distribuídas por todos os nossos chakras. E a gente, quando desequilibra essa energia, a gente começa a desequilibrar todos os nossos órgãos, cada um à sua maneira. Mágoas, tristezas, revolta, essas iras que a gente sente, a falta de perdão, multiplicam as nossas células desordenadamente. Isso aí a gente precisaria de um médico aqui para falar sobre isso, porque o meu entendimento é mínimo. Então aí a gente tem aí diversos tipos de câncer, dado a esta multiplicação irregular das células, causadas por esses sentimentos que a gente também armazena, né? Ah, comigo é assim, eu não perdoo mesmo, eu morro, mas eu não perdoo. Ah, mas vai morrer mesmo, e cedinho, cedinho. Vai guardando essa falta de perdão aí que vai desencarnar rapidinho, né? A senhora me desculpe, eu não sei lhe responder essa pergunta. Aí, continuando aqui, então, nós vamos falar um pouquinho de dinheiro. Que aqui, com certeza, é abundância. Não falta para ninguém, né? Alguém aqui com problemas financeiros? Acabei de achar um. Acabei de achar um aqui. É um felizardo, né? Saúde perfeita, sem problema. É um sábio, vamos dizer assim. Qual o seu nome? Áureo, por enquanto. Áureo, por enquanto. O seu Áureo, por enquanto, está cheio de saúde, sem problemas financeiros. Eu mais tenho saúde, 101 anos. Eu vou fazer 102 anos. Então Está cheio de riqueza aí, tá vendo? Isso aqui é riqueza, sabe? Eu estou andando para tudo quanto é canto, caminho para cachorro, antes leio, brinco, ando, converso com todo mundo, Isso é tenho muito amizade com todo mundo, tenho um dinheiro na vida, andei no Brasil inteiro. Ele é que devia estar fazendo a palestra. Não eu. É, não é exemplo a Me seguir. solta aí que eu vou quebrar o pau. E eu gosto de fazer. Oi, gente. Né? Que lição de vida, tá vendo? Então vamos conversar um pouquinho sobre dinheiro. Essa parte você não precisa ouvir não, senhora. Os princípios que ele anuncia aqui, que ele falou sobre mente curável ou não, também faz parte, porque centenas de pessoas hoje em dia estão abaladas, todas elas com crenças negativas sobre o dinheiro, sobre sucesso e sobre prosperidade. Louise Hay é uma estudiosa dos padrões mentais. Ela identificou como algumas pessoas pensam. Não é o nosso caso não, tá, gente? Dinheiro não cresce em árvore. O dinheiro é sujo e nojento. O dinheiro é mau. Sou pobre, mas sou limpinho, sou bom. Os ricos são trapaceiros. Nunca conseguirei um bom emprego. Nunca conseguirei ganhar dinheiro. Os pobres nunca saem da lama. Só desonestos têm dinheiro. O dinheiro só vem com trabalho duro. É verdade também, né? Só que nada acontece sem razão. Eu não mereço.
Não sou bom em ganhar dinheiro. Não quero dinheiro para me transformar num granfino convencido. Sinto raiva dos que têm dinheiro. Aí complicou de vez, né? Porque tudo é negativo. Acho que não teve uma frase aqui que não tem um não colocado nela, né? Começa a frase com não, tudo é no sentido negativo. Se você não tiver prosperidade na mente, você não vai ter na vida. Se julgar então que não merece, está decidido. Você é quem manda. Você acabou de dizer que não merece. Ou então você fala, eu mereço. A gente brinca muito com essa frase, gente. Ah, não, tinha que ser comigo. Eu mereço. E geralmente quando a gente repete isso, é alguma coisa ruim. Quando acontece uma coisa boa, ninguém fala que merece. É misericórdia de Deus. Deus é muito bom para mim. Olha como a gente inverte a ordem das coisas. É óbvio que a gente merece. Nós merecemos tudo de melhor. Qual é o pai, qual é a mãe que deseja algo para o filho que não for o melhor? Agora, em sã consciência, para educar realmente, ninguém aqui vai entregar nada na mão do filho, de graça, de mãos beijadas, porque você não está educando esse espírito, não é? Você também não vai pegar, por exemplo, e dar a um espírito imaturo, por exemplo, um adolescente, a chave do carro. Também não é hora. Tudo tem o seu tempo. Mas a nossa mente começa a criar agora, para que no tempo certo nos seja dado. E já ouviram falar que a nossa parte é menor? A de Deus já está pronta? Por que então que ele não entregou? Porque ele não acessa o Zap, ele não está online? Ele está atrasado? Ou porque eu não tenho maturidade espiritual ainda para receber? É simples assim, gente. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque tudo nosso é apressado. Tudo nosso é extrapolando os limites. A gente não consegue fazer as coisas gradativamente. Não é? Nós queremos para ontem. Não é assim que a gente fala? Você está com pressa? Não, quero para ontem. Não é pressa. Então, quando a gente conseguir ordenar o nosso pensar, nós vamos estar ordenando o nosso poder de criar, de plasmar. Tudo aquilo que eu penso, mais dia menos dias, vai se materializar na minha frente. Gente, pode continuar imaginando aí aquele galã de cinema. Vai materializar mais cedo ou mais tarde. Tudo começa com o nosso pensamento. A gente tem que sonhar. Presta atenção com o que você está sonhando e o que está desejando. Não é a frase? Porque você pode ter. Então vamos pensar coisas boas, vamos materializar coisas boas. Não é possível que haja felicidade, saúde e harmonia em nossa vida se nos envolvermos em ondas mentais tão negativas. Há outro aspecto que não pode ser esquecido. Vivemos em regime de permuta constante. É aquilo que eu falei aqui, influenciamos e somos influenciados. Portanto, a energia que eu distribuo é desta energia que eu vou receber. Não é a música? É dando. E estou dando o quê? Eu estou jogando o quê na vida? Que energia é essa que eu estou passando? Eu estou cuidando bem de mim, das pessoas que me cercam? Eu estou andando num caminho decente, correto? Então não tenho o que temer. Vou ter medo do quê? O meu futuro não é o dia de hoje? Como é que eu estou semeando esse dia hoje? O que eu estou fazendo? Como anda a minha mente? Cheia de rancor, de dúvidas, de medo? Então o dia de amanhã não vai ser muito agradável. Agora, se eu estou fazendo a minha parte, por menor que ela seja, dentro das minhas possibilidades. Se o Áureo tem essa capacidade de chegar na idade que chegou, né? Com essa tranquilidade, com essa sabedoria. Eu talvez não. A minha capacidade hoje é de trabalhar em mim a uma única coisa que seja, talvez a paciência.
Eu já entrei no Tolerância. Brasil inteiro. Não tem lugar para me andar mais. Eu no Rio de Janeiro, fiz 20 anos em São Paulo, 22 anos na Bahia. No Nordeste da Bahia não tem lugar, no Brasil não tem lugar que eu não conheço. Pronto. Aí, isso é Pode me saber perguntar em qualquer viver. lugar que eu vou explicar o que é. Saber viver. Tem até a música, né? É preciso saber viver. A gente tem que aprender a pôr o nosso carro nos trilhos, a andar com mais consciência das coisas. Não se esquecer que tudo tem consequências. Então, se o dia de hoje, o meu proceder, minha mente, minhas atitudes são as melhores que eu estou conseguindo fazer, eu não preciso ter medo do dia de amanhã, porque eu vou colher do que eu estou semeando. Simples assim. Agora, se hoje eu não estou colhendo coisas boas, se eu estou com muita dificuldade, envolta em dor, em sofrimento, é aquela colheita do que ficou lá atrás. Ah, mas eu não me lembro de nada disso. Tudo bem, pode não ser desta vida, pode ser de vidas pretéritas. Apesar de que os amigos espirituais nos dizem que a maioria é desta sim, viu, gente? Muito pouca das que estão para trás. A maioria é desta aí, ó. Puxa pela memória que a gente vai lembrar. O que é que andamos fazendo que não é legal e hoje a gente está passando pela situação que passa. Então, olha só. A consequência da tristeza é mais desânimo, mais doença, mais problema. O contrário também é verdadeiro. Felicidade, alegria, aí você vira e fala assim, então isso explica porque que dinheiro, quanto mais rico a pessoa, mais ela traz dinheiro. Lá, fulano está com os bolsos cheios, tudo de bom acontece com ele. É verdade. Dinheiro atrai dinheiro. Alegria atrai alegria. E assim, é a consequência de tudo. Então, se você está triste, vai chegar um monte de sócio, né? Tem gente que você chega para ele e fala assim, nossa, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça, a sorte é sua. Eu tenho enxaqueca há 30 anos. E a pessoa quer que a dela seja melhor que a sua. Você não está entendendo. Ela é superior a você porque ela tem uma enxaqueca há 30 A dor anos. vibratória da outra também baixa. Você não consegue superar. Então, são essas as mentes doentes. A pessoa se sente superior tendo aquilo que não presta. Não é verdade? Então, como é que nós vamos proceder a nossa faxina? É porque o nosso tempo está curto. A alegria se alegra com os contentes. Já ouviram essa frase? A alegria se alegra com os contentes. E aí, qual é a conclusão que nós vamos tirar disso tudo? É a conquista diária, este nosso trabalho de pensar. E nós temos a capacidade de dizer, eu não estou pensando isso, esse pensamento não é meu. O dia que eu ouvi alguém falando isso, eu falei, parece até que é fácil. Eu vou acordar de madrugada, sobressaltada, com dor de estômago, com um problemão para resolver no dia seguinte, perco o sono, minha cabeça parece um mineirão no dia de clássico, aquela falação, e eu vou ficar assim, eu não estou pensando nisso, eu não estou perdendo. Não vai funcionar. Funciona. Por incrível que pareça, eu garanto que funciona. Funciona porque é um mantra, é uma repetição. Então eu não estou pensando nisso, eu não estou pensando nisso. Você começa a prestar atenção no que você está falando e anula aquele pensamento. Mas tem que ser feita uma substituição. É igual em jogo. Sai calor, entra Coca-Cola. Tem que substituir. Colocar no lugar um pensamento positivo. Mas se eu já estou com a minha cabeça confusa, cheia de preocupação, triste, angustiada, com insônia, mal estou conseguindo parar de pensar coisas ruins. Como é que eu vou pôr um pensamento positivo na minha mente? Pensa em algo legal que já aconteceu. Pensa naquela viagem que você fez. Imagina você sentada lá debaixo da cachoeira do Véu da Noiva, aquela água caindo no seu corpo. Imagina um lugar agradável. Ponha uma música para tocar. Eu tenho um CD que fica num sonzinho no meu quarto. Eu acordei, aliás, isso no nosso curso aqui, os meninos ali sabem disso, que eu já dei essa dica. Né? Primeiro, eu acordei de noite, perdi o sono,
Ótimo. Vocês estão perturbando? Vai todo mundo estudar. Vamos ler um bom livro. Senta, abre um bom livro, a perturbação vai passando. Porque se tiver companhia, elas não querem estudar. Elas querem perturbar. Se você começa a ler e a estudar, a turma vai embora. Né? A outra, eu vou lá e pego a tomada e ligo. O som já está no volume certo, tudo certo. Não precisa preocupar, não precisa nem acender a luz. No escuro eu vou lá e ligo. Aí começa a tocar Marcos Viana, tema de Terra de Minas, tema da Igrejinha, Francisco de Assis. Aí eu começo a prestar atenção na letra da música, dormir. E um CD que são Os Anjos. Eu tenho também, eu ouço na minha casa. Pois é, tem muita música É a coisa boa, mais gente, linda esse CD. que te põe para dormir. Os Pega um Anjos. CD de Ave Maria orquestrado, tocado no piano. Nossa Músicas Senhora. edificantes, né? Você vai na hora para a Serra de Cipó. Vai. Você chega no outro dia com aquela sensação, aí você fala assim, nossa, mas parece que eu fui. E foi, um desdobramento. Você vai lá, toma um banho, faz um descarrego, ó, Espírito pega uma vai. energia boa e volta para casa. O espírito vai lá. Funciona assim. Nos dias de hoje, do jeito que está tudo tumultuado, Tá. que muita gente já fala não tem jeito, não tem conserto. Como assim não tem jeito, não tem conserto? O único mundo que pode estar desgovernado é o meu. Porque este tem dono. Esse barco não está à deriva, não está não. É. Essa nau tem comandante lá no leme, ele chama Jesus Cristo. Quem em sã consciência vai construir, aqui deve ter algum construtor, Lagoa Santa é cheia de condomínio. Quem aqui construiria um condomínio de casas, né? Colocava lá para alugar, enchia de morador. Aí aqueles moradores começam a fazer o quê? Bagunça, festa, farra, vão destruindo o condomínio, acaba com a natureza, contamina a água. Aí o dono do condomínio resolve que vai explodir o condomínio. Como assim? Custou para construir o condomínio, vai explodir o condomínio? É mais fácil dispensar esses inquilinos, não? Pôr esse povo para fora? Jesus não vai destruir o planeta que ele construiu. Né? Jamais. Ele vai expurgar daqui todo aquele que com todo esse tempo que ele nos deu de encarnar, reencarnar, não quer aprender, não quer amolecer o coração, não quer caminhar, não quer evoluir. Estes já estão sendo tirados, talvez para um plano com certeza inferior a este, para ficar com seus afins, para aprender com a dor. E este planeta lindo e maravilhoso, também já estão chegando esses espíritos superiores, prontos para governá-lo, prontos para fazer funcionar. Olha só, sempre que as coisas estão ruins, a gente não consegue ver o lado positivo. É preciso que a gente brinque de Poliana. É preciso ver o lado bom das coisas, porque é isto que vai prevalecer. O bem sempre vai superar o mal, podem acreditar. Por mais que pareça que está tudo errado, não está. Essa sacudida é preciso. Quando tem um terremoto, um tsunami, os amigos espirituais falam que é preciso sacudir de fora para a gente ser sacudido por dentro, para mostrar a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, para a gente passar a praticar. Então, não se iludam com o que está aí, não. Comecem a consertar o seu próprio mundo. A única coisa que você tem poder de mudar é você. Eu não posso mudar ninguém. Não posso. Filho, marido, ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente. Agora, se eu mudo, aí eu começo a influenciar o que está em volta. Ó, Denise, hein? Quem diria que ia dar coisa que presta? Esse centro lá deve ser muito bom. Né? Então as pessoas começam a visualizar desse jeito. Se mudou, elas querem saber por quê. Então você está mais feliz, mais cheia de saúde, mais cheia de vida. O que você está fazendo? Aí eu vou lá no CEPEM, conversar com seu áudio. Né? Ó, isso aqui foi criação minha.
A minha cabeça. Eu e nasci, nós criamos isso aqui. Pois é. Lá embaixo, tá aí. Ó. Tá vendo, gente? Vocês sabiam disso? Começou na mente. Tudo começa na mente, no planejamento. A gente não planeja. Por exemplo, por que as coisas não dão certo? Por falta de planejamento. Tem que haver uma estratégia, um planejamento. Ah, eu quero fazer uma faculdade no ano que vem. Então começa a se programar, a mente da gente vai criando, vai materializando. E aí é preciso que você comece a conseguir a parar de pensar. Mas, gente, eu não vou conseguir parar de pensar nem quando eu morrer, nem quando eu desencarnar. Porque essa usina geradora de energia, aqui chamada mente, ela não para. Então você precisa aprender a parar de pensar mal, a pensar bem. E não dá mais para usar aquela frase, ai, me perdoe, eu não pensei para falar. Não existe. Não existe. Como é? Não pensei para falar. Sua fala é originada de um pensamento. Você não pensou direito para falar. E geralmente quando a gente usa essa frase é porque a coisa está feia para o nosso lado, né? A gente já falou bobagem, né? Aí você quer se desculpar. Então vamos aprender a pensar melhor. Vamos prestar atenção no que eu estou pensando. Estou dentro do carro, estou dirigindo. O trânsito é complicado. Você começa a pensar no quê? Coisa ruim. Que inferno esse trânsito. Lá na frente deve estar pior. Eu vou chegar atrasado. Nossa, não aguento mais essa vida. Aí você está agregando só energia boa, né, gente? Se passa alguém te dá uma fechada, não liga na certa. Se você estiver armado, alguém vai desencarnar. E você vai se comprometer. Então não é assim. Primeiro, você já sabe que vai fazer aquele roteiro? Você já sabe que vai de BH, daqui para BH domingo à tarde? Já? Então te prepara. É trânsito atrás de trânsito, mesmo o pessoal meio tontinho lá da serra que sai te cortando, buzinando, cortando pela direita, e você vai ali ouvindo a musiquinha tranquilo, devagar, segue ali para não pegar uma multa no pardal e vai tranquilo. Planejamento. Você já sabe que é assim, para que você está se estressando à toa? Você tem um chefe lá do barulho. Na hora que ele começar, você fala, eu também te amo, viu, amigo? Troféu joinha para você. Vamos desarmar as coisas. Vamos nos desarmar. E para terminar, ele fala que a gente tem que decidir agora a pensar positivamente. E aí ele termina com uma frase do Andrew Mateus. Fred diz, eu penso como eu penso porque a minha vida é uma droga. Não, Fred, sua vida é uma droga porque você pensa como pensa. Simples assim. É isso mesmo. Então vamos prestar atenção. Se nós já fizemos hoje a escolha, a opção de vir aqui, né, pegar uma energia boa, que essa casa está cheia dela, né, de pessoas com vibração elevada. Vocês já praticaram a paciência por estar me ouvindo. Já é um ponto positivo, né? Aguentar 1 hora aqui da minha fala. Então funciona assim. Vamos procurar coisas que nos dê prazer. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho meus compromissos? Tenho. Eu tenho minhas dificuldades? Tenho. Mas eu vou tirar 40 minutos para dar uma volta na lagoa, sem pensar em nada. Vocês já viram os ipês cor-de-rosa? Alguém notou? A cidade está assim de ver. Os gramados estão cor-de-rosa. A coisa mais linda dos ipês roxos. Eu quase bato o carro, eu vim pra cá assim, né? É horror. Você não consegue não ver o céu, não ver essa natureza. Nós estamos numa cidade, nós somos privilegiados. Para pensar onde nós moramos, onde a gente está agora. Olha essa vista lá fora. Então vamos fazer esse compromisso com a gente. Vamos escolher ser feliz. Vamos escolher felicidade. E a nossa felicidade não pode jamais estar nas coisas ou nas pessoas, porque senão ela sai do meu poder. Porque se a minha felicidade está no meu marido, na minha filha, no meu trabalho, nas coisas, eu estou perdida. Porque nada vai depender de mim. Felicidade é um estado de espírito. Você interiormente se sentir bem, desejar ser feliz.
Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força e coragem para seguir em frente sempre. Não é fácil, mas vai Obrigada. falar.